teus antepassados não te permitem sonhar alto, mas eu quero te dizer hoje, nessa manhã, que o seu futuro não depende de quem veio antes de você. O seu futuro não depende do contexto que você está inserido. O futuro que te espera só depende da sua submissão a Deus. Nós temos um tema aqui hoje, sabedoria. Deus, ele é onisciente. O que significa onisciente, sabe? Onisciente significa que, se Deus é onisciente, é um adjetivo dizendo, indicando que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele tem poder sobre toda a ciência e conhecimento. Então Deus, ele sabe tudo. Deus sabe o passado, Deus sabe o presente e Deus sabe o futuro. Se Deus sabe o passado, o presente e o futuro, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E às vezes a gente até indaga Deus numa oração simples, ou até um pensamento dizendo assim: Deus não sabe o que eu tenho passado. Ele sabe, ele é onisciente, ele é cheio de sabedoria, então ele tem conhecimento de todas as coisas. E sabe o que eu acho interessante? Que Deus, ele tem um poder tão grande que, na verdade, Deus, ele não se limita a tempo, Deus não se limita à existência. Na verdade, Deus não está na mesma linha temporal que a gente. Eu quero fazer uma pergunta, não sei, alguém já assistiu a série da Disney? Loki? Faz essa noção se você assistiu. Alguns já assistiram, não é verdade? Eu acho que é um exemplo bom para fazer para vocês, para entender talvez o poder de Deus sobre o tempo. Você vê que há uma linha do tempo, não é verdade? Há uma linha do tempo e o Loki começa a pensar aquela linha do tempo. Na verdade, faz a linha da verdade. Deus tem a linha do tempo e, na verdade, tem o controle sobre a linha do tempo. E é interessante pensar que Deus não está inserido nesse tempo. Preste atenção para você entender o que eu estou falando para você aqui hoje. Deus é tão poderoso que o tempo não está acima dele. Deus trouxe o tempo à existência. Na verdade, alguém que é professor de filosofia vai gostar. Deus trouxe a existência à existência. Deus, ele é antes da existência. Deus é antes de tudo. Deus, ele está fora da realidade do tempo. Porque ele é o Senhor do tempo. Ele é quem criou o tempo. Então tudo que acontece aqui não está acima do poder dele, da presença dele. Porque ele trouxe a existência tudo que existe. É por isso que na teologia nós dizer que Deus não existe. Deus é, porque a existência veio depois de Deus. Então você entende aqui que Deus, ele tem poder sobre tudo, toda a realidade que a gente está inserido, todo o universo que a gente está inserido. Ele é tão sábio a ponto de criar isso. Você já pensou que nós temos quilômetros de artérias e veias dentro do nosso corpo? Pergunta para você, ela vai te mostrar isso. Nós temos quilômetros dentro do nosso corpo. Nós somos criados com uma perfeição. Nós temos intelecto, nós temos pensamentos, nós temos emoções, nós temos sentido, nós temos olfato, nós temos estado. E Deus criou tudo isso. Só que, Samuel, o que você quer dizer com toda essa generalização que você está indo muito longe do versículo? Na verdade, você não sente a palavra de Deus. Porque Deus criou tudo. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou você, Deus criou sua mente, Deus criou tudo o que existe aqui. O Criador de tudo disse: bem sei eu os planos que eu tenho a vosso respeito. Planos, pensamentos de paz. Em outras versões diz prosperidade. Eu quero dizer para você aqui hoje que Deus, cheio de sabedoria, essa sabedoria de Deus, Ele quer que essa sabedoria reflita em nós. Deus quer que a sua magnitude seja refletida em nós. A Bíblia Sagrada diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você carrega a imagem de Deus. Você carrega o selo de Deus, você carrega a natureza do Senhor dentro de você. Então perceba que esse Deus, que criou tudo, Ele quer refletir a sabedoria dele em você. E quando eu digo refletir a sabedoria em você, não é necessariamente Ele quer que você seja o mais Senhor. Não é que Ele quer que você seja, até que Ele fica ali visitando com certeza disso. Você acha que Deus é sagrado com uma ruim? Deus é sagrado não. Deus é sagrado com uma boa, é verdade. Mas o que eu quero dizer aqui é que a sabedoria que Deus quer liberar sobre as nossas vidas vai muito além do que uma característica, não vou falar em português agora, é o resultado de um teste, de uma folha. A sabedoria que Deus quer liberar sobre nós, principalmente para esta manhã, é uma sabedoria de entendimento do que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero dizer para você aqui hoje, adoro a sua atenção, que os planos que Deus tem para a sua vida não é de derrota, não é de tristeza, não é de ansiedade, não é de estar derrotado. Os planos, os pensamentos, o plano da história que Deus quer passar para a sua vida é uma história de paz. Hoje os males do século é a ansiedade. E a Bíblia até preveu esse mal, porque 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 vai dizer: lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olha que interessante, a palavra do Senhor diz para nós lançarmos toda a nossa ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado de nós.
Samuel, como é que eu vou deixar a sabedoria de Deus trabalhar em mim, se essa ansiedade não passa? Como que eu vou deixar a sabedoria de Deus influenciar na minha vida, sendo que tudo que eu faço dá errado, tudo que eu planejo dá errado? Eu estudo e eu não lembro do que eu estudei. Eu planejo e as coisas não saem conforme. Eu faço as minhas agendas do que eu tenho que fazer diariamente, eu não consigo cumprir elas, não consigo ser fiel àquilo que eu mesmo designei para mim mesmo. Deus está dizendo para alguém aqui, para você lançar a sua ansiedade, os seus problemas, os seus planos para Ele, porque Ele é cheio de sabedoria. A gente, vocês acreditam que a gente não usa nem 10% do nosso cérebro? Pessoas não vou falar para vocês. Se você não sabia, fica agora. A gente não tem, é bem menos 10% na verdade. A gente imagina bem menos 10%. Mas a gente não tem, a gente não consegue usufruir a totalidade da nossa mente, do nosso cérebro. Então você percebe que a gente não consegue ser perfeito. A gente não consegue concluir tudo o que a gente quer, porque as coisas nem sempre saem da maneira que a gente quer, que a gente planejou. Só que a palavra aqui está dizendo que o Senhor sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. Primeiro, se Deus sabe os planos que Ele tem, é porque a gente tem. Então eu quero dizer para quem acha que Deus não tem nada para a sua vida, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Talvez hoje você acordou, talvez esse ano você tenha pensado, Deus não preparou nada para mim. Deus não preparou nada para a minha história, Deus não escreveu nada para mim, Deus não tem sonhos para ser realizados na minha vida. A palavra de Deus afirma que Ele tem planos. Então nós já temos aqui uma afirmação para essa manhã. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem um futuro para a sua vida. Deus tem uma história a ser escrita na sua vida. Amém? Não sinta desprezado por Deus. Não se sinta desprezado por Deus, porque Ele escreveu algo para a sua história. E a palavra diz: bem, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Deus nunca vai querer que um dos seus filhos vive em tormenta. Porque na verdade, o lugar da tormenta, a sede da tormenta, a capital da tormenta é o inferno. Então a tormenta, a falta de paz, a ansiedade não vem de Deus. Essas coisas vêm do mal, do nosso adversário. Por isso que Deus diz que Ele sempre tem pensamentos de paz. Porque na verdade Deus não consegue liberar ansiedade sobre a sua vida. Deus não consegue liberar coisas ruins sobre a sua vida. Deus só consegue projetar o bem para a sua vida. Por isso Ele afirma: eu tenho um pensamento de paz, eu tenho um pensamento de prosperidade para a sua vida. Deus nunca vai te colocar numa situação ruim. Na verdade, Deus pode permitir situações ruins chegar na sua vida para você perceber que a paz dele é melhor. Porque, queridos, nós temos que ter a plena convicção que não é tudo que acontece na nossa vida é culpa de Deus. Não é tudo que acontece na nossa vida é culpa de Deus. E você me pergunta, mas Deus não tem todo o poder para evitar isso? Deus tem o poder para evitar isso. Mas vou falar uma coisa que eu tenho falado muito nos últimos dias. A tribulação, a dificuldade da nossa vida é pedagógica. As aflições que a gente passa hoje é pedagógica. E Deus, cheio de sabedoria, Ele sabe como tratar os seus. Não é que Deus tem prazer no sofrimento. A palavra diz que Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio. O que é o ímpio? Aquele que não é filho de Deus. É aquele que não aceita o Senhor Jesus. Deus não tem prazer na morte nem no ímpio. Se Deus não tem prazer no sofrimento, na morte daquele que não serve, quanto mais você que é filho de Deus, quanto mais você que serve a Deus, Deus não tem prazer. Mas nós nos colocamos, porque nós não temos a sabedoria de Deus, a nossa sabedoria limitada, a gente se coloca em situações que não são vantajosas para a gente. E Deus permite. Sabe por que Deus permite coisas acontecer na minha vida? Porque na verdade, nesses momentos você vai perceber que a paz do Senhor é melhor. É nesses momentos que você vai perceber que a soberania de Deus é melhor. É nesses momentos que você vai perceber que os planos que Deus tem traçado para a sua vida são melhores. Deus permite nós passarmos por consequências que nós criamos, para nós vermos que na presença dele tudo é melhor. Eu quero falar para alguém que talvez você passe por os piores momentos da sua vida, talvez você tenha passado por dificuldades, talvez você tenha passado por frustrações. Deus está dizendo: eu deixei esse momento chegar na sua vida para você entender que sem mim você não é nada. Eu permiti você chegar nesse momento da sua vida para você perceber que eu tenho poder sobre a sua vida, que a sua sabedoria é limitada, mas a minha sabedoria é infinita e eu posso fazer grandes coisas na sua vida. Você percebe na Bíblia que os maiores milagres, os maiores feitos, os maiores acontecimentos na humanidade, na Bíblia Sagrada, foram efetuados em momentos de sequidão, em momentos que não havia uma esperança, não havia um norte a seguir. Se você for ler o livro de Êxodo e o livro da Bíblia, você vai perceber que tamanhos milagres. E eles estavam em meio ao deserto.
Sabe por que Deus permite nós chegarmos ao deserto da nossa vida? Talvez o deserto seja uma tristeza, talvez o deserto seja uma desilusão, talvez o deserto seja uma nota ruim, talvez o deserto seja uma amizade que foi quebrada. Mas Deus está dizendo para alguém nessa manhã que eu permito que o deserto chegue, porque no deserto você olha para frente e não tem nada, você olha para trás e não tem nada, para a direita não tem nada, para a esquerda não tem nada, mas você vai olhar para o céu e vai achar um Deus que cuida de você. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus está sempre olhando e guiando em nosso favor, mas você precisa permitir que os planos de Deus sejam conquistados na sua vida. Perceba que Deus não é mal educado. Perceba que Deus não é invasivo. Vou usar a linguagem mais atual. Deus não é tóxico. Deus não é tóxico. Deus não vai fazer nada na sua vida se você deixa que Ele faça. Mas sabe, Deus é tolerante sim. Só que também Deus é cheio de amor. E para uma pessoa cheia de amor, qualquer coisa forçada ou obrigada pode não ser classificada como amor. Por exemplo, sabe uma coisa? Eu não ia falar isso, mas Deus está me guiando, eu vou falar. Há uma pergunta muito grande hoje em dia sobre todo mundo. Você pode ter certeza que já se perguntou isso. Por que, se Deus existe, por que o mal existe? Se Deus existe, por que a fome existe? Se Deus existe, por que há maldade no mundo? Nós temos que ir lá para o começo da criação de Deus para entendermos isso. Isso tem a ver com os planos. Eu vou casar para você e para você entender. Perceba uma coisa: Deus, Ele nos criou para um propósito, para adorar a Ele. Só que se Deus criasse a humanidade somente com a obrigação de adorar, não seria uma adoração verdadeira. Porque nenhuma adoração é verdadeira quando ela é forçada. Você pode estar aqui nesse emocional. Você pode ter cantado os hinos aqui. Você pode ter orado, você pode ter honrado, você pode ter lido a Bíblia hoje na primeira aula, no primeiro emocional do dia. E você pode não ter alcançado o favor de Deus com isso. Como Samuel? Deus não aceita nada forçado. Temos que entender que Deus não aceita nada forçado. Temos que entender que qualquer adoração, qualquer dança, qualquer oração que é forçada, Deus não recebe. Porque a palavra de Jesus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não tem como adorar a Deus em verdade se eu não quero adorar a Ele. Eu estou fazendo isso por outros fins. Então, se você veio aqui hoje só porque você foi forçado, porque Deus não mandou, não há uma margem de transformação para a sua vida. Mas a partir desse momento, você decidir que esse momento é um momento sublime, é um momento que a presença de Deus está aqui, é um momento que Deus está falando com você, pode haver uma transformação na sua vida. Porque aí você não veio aqui porque é mandatório da escola. Você veio aqui de coração aberto, entendendo que nesse momento Deus pode fazer algo na sua vida.